Olá! O salário médio do brasileiro caiu de 3,2% em 2015 em comparação a 2014. O dado foi divulgado pelo IBGE. No mesmo período, o Brasil perdeu 1.700.000 postos de trabalho. Considerando todas as atividades econômicas, o salário médio mensal em 2015 foi de R$ 2.480,36. Você vai ver no Jornal da Assembleia de hoje. Deputados aprovam a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. Outros 3 projetos também foram aprovados em plenário, o que reduz multas e juros do ICMS de empresas. O que cria propostas de reestruturação do Ministério Público de São Paulo. E o que cria novos cargos na instituição. Diretor-presidente do Detran diz que a modernização vai acabar com fraudes na instituição. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. E a Assembleia Legislativa recebeu uma visita super especial hoje, uma delegação da Baviera. Quem conta pra gente é a repórter Priscila Silvério. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, a visita foi em comemoração aos 20 anos de parceria entre os estados de São Paulo e a Baviera, na Alemanha. Ontem, o vice-governador do estado recebeu a comitiva e hoje essa comitiva, então, veio para a Assembleia Legislativa. A presidente do Parlamento Paulista, a deputada Analice Fernandes, do PSDB, recebeu, então, a secretária para Assuntos da Europa e Relações Internacionais, a senhora Bittmerk, 2 deputados estaduais e outros representantes da Baviera. Bom, primeiro a comitiva conheceu as dependências aqui da Assembleia e depois seguiu para o plenário José Bonifácio. Lá, eles assistiram um vídeo sobre o estado de São Paulo, que mostrou um pouco das características culturais e econômicas do estado e também passou informações sobre o Parlamento Paulista. Depois, a comitiva seguiu para o Salão Nobre para uma breve reunião. A presidente do Parlamento Paulista, a deputada Analice Fernandes, apresentou os problemas que o estado enfrenta na área ambiental com a destinação de resíduos. A Alemanha tem ações eficazes nesta área e o Parlamento Paulista quer ajuda para a elaboração de leis efetivas para que haja uma mudança logo aqui no estado de São Paulo. A secretária Merck se comprometeu com essa parceria legislativa e colocou à disposição dos parlamentares paulistas o apoio do secretário de Meio Ambiente da Baviera. Também participaram desta reunião o deputado Marco Vignoli, do PSDB, e o prefeito da cidade de Taboão da Serra, Fernando Fernandes, que dividiu os problemas que enfrenta na região por conta do lixo. Sérgio. Priscila, obrigado aí pelas suas informações. As metas, os objetivos e as diretrizes para o orçamento do ano que vem já estão definidas. Ontem, os deputados aprovaram em plenário a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Após um longo processo de discussão, o projeto de lei 249 de 2017, de autoria do governador, a LDO, foi aprovada por 55 votos sim da base governista e 9 não de parlamentares da oposição, que apresentaram voto em separado. Houve avanço na LDO a partir de algumas emendas apresentadas pela bancada do PT, como a defesa de mais recursos para as universidades públicas, a garantia também de emendas impositivas, sair desse toma lá da cá da pressão do governo em relação aos deputados. Nesse debate da LDO, outras coisas se revelaram, como o não planejamento regional no estado como um todo e essa não prioridade, por exemplo, quando a gente fala da educação. O governo reconheceu algo importante, que diz que o recurso do pré-sal vai aumentar com o tempo, porque isso é fruto, inclusive, da política anterior do governo Lula, e os recursos ao longo do tempo também serão aumentados, que gostaríamos mais desde já, porque as universidades infelizmente precisam e tem uma política estadual de sucateamento. Então acho que foi um semestre para a bancada do PT também muito positivo, no enfrentamento, na oposição aqui na Assembleia Legislativa. Esperamos que no segundo semestre a gente consiga avançar ainda mais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias recebeu 946 emendas, das quais 364 ou 38% foram acolhidas, ressaltou o líder do governo, deputado Barros Munhoz, do PSDB. A mais importante conquista, sem dúvida alguma, foi dar um tratamento às emendas parlamentares, dar uma diretriz para o governo.
para a questão das emendas parlamentares, podendo destinar até 0,2% do orçamento para o atendimento dessas emendas, se o orçamento também assim determinar. Então, eu quero dizer da minha alegria, parabenizar o presidente Cauê Macris e todas as bancadas. É realmente um dia de festa. Essa é a forma de se fazer política com seriedade, com discussão democrática. Então, eu acho que, pesando-se tudo, a Assembleia hoje viveu um dia digno do que a população de São Paulo pode esperar dela. A repórter Silvia Garcia acompanhou todo o dia de negociações antes do voto em plenário. O primeiro passo foi a apresentação do relatório aos deputados da Comissão de Finanças e Orçamento. A quarta-feira começou com 3 convocações para a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Na pauta, a votação do relatório do Projeto de Lei 249 de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. Por quase 20 minutos, os deputados discutiram a apresentação do relatório. Depois de 15 minutos da abertura da reunião, ela foi suspensa para que a oposição pudesse ler o relatório. Ainda no período da manhã, a expectativa era de aprovação do relatório para o mesmo dia. Demos agora 1 hora de pausa para que eles possam ler o relatório e a gente possa entrar numa discussão sem que possa ser lido o relatório aqui na comissão e possa então ser votado e nós, todos os deputados 94, para o plenário votar. A reunião recomeçou ao meio-dia. Na abertura, o relator da LDO fez um resumo das diretrizes para 2018. As universidades estaduais contarão com os royalties do gás e do petróleo no orçamento. As universidades que não tinham colocado na LDO e no orçamento o direito a receber recursos dos royalties de petróleo e gás no estado, que vem crescendo assustadoramente, devem ter entre 150 e 200 milhões de reais a partir do ano que vem. Eles vão poder quitar a dívida acumulada de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais com aposentadoria. Depois que eles quitarem isso ao longo dos anos, a ideia da Assembleia, pelo menos todos que pensam aqui hoje, quem vai estar aqui, é agregar esse valor para que eles possam fazer mais expansões no território paulista. Aumento da reserva de contingenciamento. O governo do estado nesse ano contingenciou 30%. No ano que vem ele não vai poder contingenciar. Quer dizer, a garantia de repasse de recursos a 210 municípios do estado. Os recursos da Assembleia Legislativa serão decididos por atos próprios. O Executivo, antes de elaborar o orçamento, vai ter que encaminhar aqui quais foram os pleitos e o que ele pretende incluir no orçamento. Né? E nós vamos poder opinar, olha, nós fizemos audiência pública e não foi isso que a população disse lá. Nós vamos poder ajustar isso aqui para atender melhor os anseios do cidadão paulista. E transparência. Vamos ter, cada deputado, uma senha do CIAFEM, que é o sistema do governo do estado, que faz o gerenciamento de todo o orçamento. Então nós vamos saber muito mais transparência, mais poder de fiscalização. Nós vamos ter aqui, sem dúvida nenhuma, um momento diferente no orçamento de 2018. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 ainda contempla todas as secretarias do Estado. Das 946 emendas do relatório, 811 foram aprovadas. Nunca houve uma LDO, como a gente chama, tão bem elaborada quanto essa. Nunca houve tanto acolhimento de sugestões da Assembleia por parte do Executivo. Porque esse é um trabalho de integração, é lógico. E nós tivemos todas as emendas de quadro, como a gente chama, são emendas que são transformadas em subemendas, e nós tivemos 14 das 19 emendas de artigos, ou seja, quase 90% do proposto foi acolhido. Por 8 votos a 2, o projeto de lei 249 de 2017 foi aprovado. 2 votos em separado foram feitos pela oposição. A questão da Defensoria Pública do Projeto 58, a questão da PEC 05, a questão do aumento do Sindialesp, aqui dos trabalhadores dessa casa, a questão dos professores, dos trabalhadores de saúde, o funcionalismo público do Estado de São Paulo, com exceção do pessoal do Poder Judiciário, estão sem reajuste há 4 anos, sem reposição da inflação, e a questão da transparência.
Eles acataram uma emenda, inclusive minha, da questão do CIAFEM, mas não acataram a emenda da CGU, que dá mais clareza, transparência e execução do orçamento, né? Então, por isso, nós apresentamos nosso voto separado. Foram 364 emendas dos deputados aprovadas. Foi o maior recorde de todos os anos da LDO. E aprovamos também junto, nessa lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento impositivo, que garante aos deputados agora terem 3 milhões garantidos para 2018, para poderem ajudar as suas cidades, os seus municípios. Eu acho que isso não é uma vitória minha, não é uma vitória da comissão, é uma vitória dos 94 deputados dessa casa, que nós estamos lutando junto com o governo do estado e conseguimos essa vitória. E os deputados aprovaram também, na última sessão ordinária, o projeto de lei 57 de 2015, de autoria do governador Geraldo Alckmin. Pelo projeto, as empresas em débito com o governo vão ganhar desconto de até 35% nas multas e nos juros referentes a dívidas com o ICMS. A medida deve beneficiar mais de 10 mil empresas do estado. Entre as muitas alterações trazidas por este projeto de lei, é possível citar a redução de multas para diversas infrações. Entre elas, a falta de pagamento do imposto decorrente do uso de máquina registradora ou outro equipamento não homologado ou não autorizado pelo fisco. Esta multa era de 150% do valor do imposto e foi reduzida para 100%. E os deputados aprovaram na última sessão ordinária o projeto de lei complementar 64 de 2015, de autoria do Procurador-Geral da Justiça. O projeto segue agora para a sanção do governador Geraldo Alckmin. O repórter Jeremias Gomes volta agora ao Jornal da Assembleia com mais detalhes do projeto de lei complementar. O projeto de lei 64 de 2015 altera a lei 1118 de 2010, a lei complementar. Além de tratar da promoção funcional e também da gratificação por qualificação, o projeto cria o cargo de analista jurídico do Ministério Público e passa a exigir diploma de nível superior para os cargos de analista de promotoria 1 e 2, analista técnico científico do Ministério Público e também analista jurídico do mesmo órgão. Os deputados também aprovaram a criação de 546 cargos de analista de promotoria 1, de acordo com o projeto de lei 786 de 2016. Para a função é necessário o diploma de nível superior. Bom, hora de conferir a previsão do tempo para hoje em todo o estado. Na região metropolitana de São Paulo, vai ter uma tarde de sol com poucas nuvens. A nebulosidade aumenta no começo da noite, mas não chove. Os termômetros marcaram mínima de 10 graus. A máxima chega aos 20. Presidente Prudente e região, o sol eleva a temperatura agora à tarde. A máxima chega aos 24 graus. Em toda a região de Araçatuba, o céu vai ter poucas nuvens agora à tarde. A máxima fica nos 23 graus. Sol também em toda a região de São José do Rio Preto. Os termômetros chegam aos 24 graus de máxima. E em Ribeirão Preto e cidades próximas, a quinta-feira terá tempo bom com sol a tarde toda. A máxima também chega aos 24 graus. O diretor-presidente diz que o departamento está se modernizando para evitar fraudes. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. Os deputados da CPI do Detran aprovaram várias medidas na última sessão antes do recesso parlamentar. Entre elas, a convocação do delegado Mário José Gonçalves, da Polícia Civil de Bebedouro, interior do estado, que vai falar sobre a Operação Delta Fake, que investiga o envolvimento de funcionários do Detran e do Centro de Formação de Condutores na venda de carteiras de habilitação. O diretor-presidente do Detran de São Paulo, Maxwell Borges de Moura Vieira, também falou aos deputados. Desta vez, ele fez uma apresentação detalhada sobre o Departamento de Trânsito do Estado paulista. Também apresentou uma lista com as mais de 600 unidades do Detran pelo estado e as ações de educação no trânsito que o departamento realiza.
O Detran São Paulo implantou um sistema de modernização para melhorar o atendimento ao cidadão, também para impedir que fraudes aconteçam, principalmente na emissão de carteiras de habilitação. Hoje todo o nosso processo ele é digitalizado, ele é eletrônico, então a gente está buscando cada vez mais trazer segurança para esse processo de habilitação e que o cidadão ele possa fazer aí um processo de qualidade. Então o que a gente busca lá no Detran é trazer segurança e que nenhum tipo de irregularidade aconteça em nenhum dos processos do Detran de São Paulo. A discussão que se tinha aqui na CPI era que nem todos os deputados conheciam a função do Detran e as suas diretorias. Eu acho que hoje essa questão fica claro. Agora nós queremos saber como é que fica cada diretoria dessa, porque tudo quanto é poste pode estar tirando pontuação de infratores de trânsito. Ainda continuam as reclamações sobre a questão para tirar a habilitação, tem denúncias de corrupção aí. Nesse meio todo nós queremos ver se chega até lá para que seja extinto do Detran de São Paulo e do Brasil inteiro. No período da tarde, os membros da CPI do Detran teriam um novo encontro para votar pauta com 11 itens, mas entraram em consenso e decidiram antecipar a reunião. Continuaram os trabalhos. Todos os itens foram aprovados. Outras convocações foram aprovadas e devem aprofundar as investigações da CPI, que pretende descobrir fraudes ocorridas no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado, com a suposta existência de uma máfia em esquema de emissão irregular de carteira nacional de habilitação. Eu acredito que ter aqui o diretor de habilitação, que é eventualmente quem emite as carteiras, sem dúvida será talvez um momento mais, até o presente momento da comissão, um momento mais importante, até porque a gente vai entender como é que ocorreu as fraudes que foram apresentadas, que teve matérias em todos os cantos do estado de São Paulo, mas ainda temos muitas coisas pela frente. Os deputados estão apresentando vários requerimentos de convite, convocação, apresentação de requerimentos, de operações já feitas pela Polícia Civil, pelo Ministério Público. Então tem um trabalho longo pela frente, mas a CPI está toda semana tendo reunião, com quórum. Isso acaba deixando a gente mais animado para poder seguir o trabalho. Essa foi a última reunião da CPI Detran, presidida pelo deputado Caio França, do PSB, antes do recesso parlamentar. Entra em recesso, mas não continua contabilizando o prazo, então a gente tem esse momento para poder se debruçar, estudar, conhecer ainda mais depois de ter tido uma apresentação como essa, fica mais fácil de você entender onde é que funcionam, onde é que pode eventualmente ocorrer alguma fraude. Vamos saber agora dos destaques do Diário Oficial da Assembleia Legislativa desta quinta-feira. Na primeira página, o Diário Oficial fala da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, aprovada ontem pelos deputados. A aprovação do projeto de lei de autoria do Governo do Estado, que reduz multas e juros do ICMS para empresas, também é destaque na primeira página. Outros 2 projetos importantes aprovados em plenário ontem também estão na primeira página, o que altera o plano de carreira do Ministério Público Estadual e que cria novos cargos na instituição. Você também pode acessar o Diário Oficial da Assembleia pelo portal al.sp.gov.br. Com mais previsão do tempo agora aqui no Jornal da Assembleia. Em Marília e região, o sol aparece entre poucas nuvens. A máxima chega aos 22 graus. Sol também na região de Bauru. A máxima fica na casa dos 23 graus. São Carlos e região, a previsão é de tarde de sol com poucas nuvens no céu. A máxima fica nos 22 graus. Em Campinas e região, a temperatura máxima também chega aos 22. De madrugada, os termômetros marcaram 9 graus. O sol brilha a tarde toda. Depois do intervalo, você vai saber detalhes de um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia que prevê a isenção de ICMS para equipamentos dirigidos a pessoas com deficiências. Espero vocês. Até já. O projeto em tramitação aqui na Assembleia Legislativa prevê a isenção de ICMS para compra e manutenção de equipamentos para pessoas com algum tipo de deficiência. O projeto é de autoria do deputado Teonílio Barba, do PT. Não é qualquer um que entende desses códigos aí na tela.
Leonardo trabalha agora neste software que dá agilidade de comunicação a pessoas com deficiência visual. Ele nasceu cego, mas isso não o atrapalhou de se formar em análise de sistemas e se pós-graduar em marketing. Mas para isso, ele precisou de equipamentos como este leitor de livros digitais. Furava de cima do seu corcel de altero o dragão do liberalismo que se estorcia vomitando a carta. Esse aparelho tão importante para Leonardo custou R$ 2.800. Grande parte do valor, 25%, é de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Você tem um custo elevado devido aos impostos, né? E mesmo assim você só compra esse equipamento em lojas específicas, em lugares específicos para pessoas com deficiência visual. A gente precisa não só que esses impostos, né, estaduais sejam retirados, porque na verdade eles são barreiras para a gente, né? E já é caro ser uma pessoa com deficiência no Brasil. Um relógio como este, com leitura em braille e som, 7h46. sai em média R$ 150, R$ 28 só de ICMS. Um projeto de lei de autoria do deputado Teonílio Barba, do PT, quer isentar esse imposto de equipamentos e produtos acessíveis. As pessoas com deficiência, a maioria são da população carente. E veja bem, você vai fazer a manutenção de uma cadeira de roda, por exemplo, você vai trocar a roda de uma cadeira de roda, custa muito caro. Então, nós estamos prevendo nesse projeto a isenção do ICMS, tanto na compra dos produtos como na compra de peças para reposição. Isso vale para muleta, para bengala, para cadeira de roda, para todos os equipamentos que sejam utilizados por pessoas com deficiência. Segundo o projeto de lei 969 de 2016, ficam isentos da carga tributária de ICMS os equipamentos de adaptação, acessibilidade, locomoção, livros em braille, equipamentos de tecnologia que atendam a pessoa com deficiência física, mental e visual, além de peças para manutenção. Se enquadram também neste projeto de lei pessoas que sofreram acidente vascular cerebral, traumatismo crânioencefálico, síndromes, tumores e diagnósticos que afetem o sistema nervoso central. Na compra será exigido documento que comprove a deficiência. Alberto é especialista em tecnologia assistiva da Associação Laramara, que dá assistência à pessoa com deficiência visual. Ele acredita que se o projeto virar lei, vai ajudar muita gente. Caso haja redução desses tributos, caso haja a isenção desses tributos, facilitaria não só o atendimento que Laramara presta, mas também como dezenas de outras entidades do estado de São Paulo, e também acarretaria em maior possibilidade para a própria pessoa com deficiência em seu dia a dia ter acesso a esses produtos, a essas tecnologias que por si só são tão caras, não é? Em relação aos seus valores financeiros e que tanto auxiliam a pessoa com deficiência visual. Patologias em virtude de acidente de trabalho ou laboral vão ter prioridade na isenção de que se refere a lei. Veja agora os programas inéditos que vão ao ar hoje aqui pela TV Assembleia SP. No Por Dentro da Política de hoje, o jornalista Jorge Machado conversa com o deputado Ramalho da Construção do PSDB sobre a crise que o país atravessa e a defesa dos direitos dos trabalhadores. É às 20h. Às 9h, no Assembleia Convida, o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, recebe o padre Paolo Parisi. O tema da conversa é a situação dos migrantes. Às 10h, no programa Em Discussão, o jornalista Mauro Frisman recebe o deputado Júnior Aprilante, do PSB, e especialistas para falar sobre o projeto de lei que trata do funcionamento dos conselhos tutelares. Você não pode perder. Na quarta reportagem especial sobre o mundo dos pets, você vai conhecer a história de uma mulher que dedica parte do tempo para cuidar de cachorros de rua. Ela leva comida, roupas e, o mais importante, amor àqueles que foram jogados à sorte. Que estão nas ruas, às vezes conseguem a sorte de ter um anjo. Neste caso, estamos falando de um trabalho feito no terminal de ônibus da cidade de Tiradentes, periferia de São Paulo.
Aqui a dona Hilda vem todos os dias no final da tarde. Traz um carrinho de feira com 2 baldes repletos de comida. Percorre toda a calçada até encontrar os donos da refeição que carrega. Eu desço à noite, dou comidinha para esses. Tem outra matilha lá dentro que eu vou tirar para fora e vocês vão ver. E eu comecei a cuidar porque eu comecei a ver cachorro cair duro no chão, só o osso, com fome. Aquilo começou a me doer por dentro. São 30 cachorros que eu cuido. Não é esses aqui, são 30 cachorros. Entendeu? Quer dizer, eu não tenho de onde tirar dinheiro, ela é xereta. Cada um, o nome de cada um, sei o que quando estão doentes, quando não estão, quando estão tristes. Perto dali, o lixo jogado na rua seria a única forma deles matarem a fome. Dona Hilda não consegue nem imaginar esse tipo de situação e faz de tudo para que isso não aconteça. Ela tem o sonho de que todos aqui encontrem um lar e não se arrisquem tanto nas ruas, em um local perigoso, movimentado, com tantos ônibus e carros. Esse eu levei para casa, que o carro da polícia arrastou ele, né? E foi embora. Deixou ele todo rasgado. Aí eu levei para minha casa, ele ficou 1 mês, sarou, eu trouxe ele de volta. Nas noites frias, além da comida, a apaixonada pelos cachorros também traz roupinhas. São doações de simpatizantes e protetores de animais. Ela veste cada um deles. Todo mundo gosta, todo mundo ama, todo mundo ajuda. O que a senhora sente quando fecha a malinha, sabendo que eles estão todos de barriguinha cheia? Muito feliz. E eu chego em casa, eu saio 5 horas da tarde, eu chego em casa 10 horas da noite. Todos os dias. Todos os dias. Aí eu ponho caixinha lá embaixo, como se diz, ponho caixinha lá no hospital, debaixo dos bancos para eles dormir. Vou lá, porque eles dormem tudo debaixo dos bancos, lá embaixo. Põe caixinha para cada um dormir. Todo mundo fica arrumadinho, chego lá, é beijo para todo lugar. Me abraçam, me beijam, não sabe nem o que faz comigo. O que a senhora sente assim? Me sinto realizada. E a verdade é que eles não te cobram nada, né? Só querem carinho e amor. Mais previsão do tempo para hoje à tarde em cidades do litoral e também do interior do estado. Em Sorocaba e região, a tarde de quinta-feira terá tempo aberto com sol, mas a temperatura não sobe muito não. 22 graus de máxima. No Vale do Ribeira, a previsão é de tempo fechado agora à tarde. Em Registro, a máxima também chega aos 22 graus. Nas cidades da Baixada Santista, pode chover em pontos isolados agora à tarde. Em Santos, os termômetros chegam aos 24 graus de temperatura máxima. E no Vale do Paraíba, à tarde terá tempo aberto com sol. A máxima em São José dos Campos chega aos 23 graus. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia termina aqui. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Espero vocês, hein? Até lá.